Olá, muito boa noite para todo mundo. Na dianteira de uma boiada de cabeceira, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV pegou a estrada antes ainda do romper da madrugada. E estando agora de chegada na Fazenda da Ramada, está chamando os companheiros e companheiras boiadeiros desta freguesia hospitaleira para fazer a contação de como foi vencida esta empreitada pioneira, começando pela apresentação da nossa prosa abrideira do dia. E pegando hoje um trieiro diferente daquele que é o nosso costumeiro, a gente aproveita a ligeireza da televisão para ir daqui num pulo só, diretamente para Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, onde começou, nesta terça-feira, a 19ª edição da Mega Leite, um dos maiores e mais importantes eventos do calendário anual do setor leiteiro brasileiro. E quem já está lá arranchado, ajaizado e pronto para contar como foi o primeiro dia da feira é o nosso companheiro repórter João Caires. Confira. Mega Leite 2024, 19ª edição dessa que é a tradicional e maior feira de pecuária leiteira de toda a América do Sul. E é claro que não pode faltar informação e formação. Hoje na programação, mini curso para pecuaristas, para graduandos, para todos os interessados sobre melhoramento genético. O curso é uma realização da Embrapa Agro de Leite com parceria da Universidade Federal de Minas Gerais e com a Associação dos Girolandos do Brasil. E por isso eu converso com o pesquisador da área de bioinformática e genômica animal da Embrapa Agro de Leite, Marcos Vinícius Barbosa. Marcos, obrigado pela entrevista. E esse curso ele foi sucesso pela manhã. Sim, na verdade foi inesperado que tantas pessoas assim tivessem interesse na área de melhoramento animal. A gente esperava algo em torno de 100 pessoas e temos aí mais de 180 atendendo esse curso, entre pecuaristas, estudantes e também técnicos da área. E mostra o sucesso e mostra também o interesse das pessoas por melhorar cada vez mais o seu rebanho genético, o seu rebanho leiteiro e se tornar cada vez mais competitivo no Brasil. Exato. O melhoramento genético, sem dúvida nenhuma, é uma grande ferramenta para o aumento do potencial de produção leiteira e também de outras características na pecuária leiteira. Quanto mais conhecimento for trazido ao criador, mais facilidade ele vai ter na implementação dessas ferramentas e também no aumento da sua produção dentro do rebanho. E são ferramentas e informações que vocês têm ajuda para compartilhar por meio de parcerias público-privada. Exato. Essa parceria especificamente entre a Girolando e a Embrapa Agro de Leite já remonta o ano de 1997, né? E é uma parceria de sucesso, extremo sucesso, porque nos dá a possibilidade de desenvolver todo o programa de melhoramento genético do Girolando e fornecer os sumários de touros e vacas, que são ferramentas preciosas para o melhoramento do rebanho. É isso, Mega Leite 2024 segue acontecendo até o dia 15 de junho aqui no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte. E é claro, muita informação, muito conhecimento e nós seguimos acompanhando e trazendo as informações para você. João Caires, da Mega Leite 2024. Tá certo, então, e aproveitando a mesma viagem, a gente muda a paisagem e vai direto lá para o município de Luiz Eduardo Magalhães, no interior baiano, para acompanhar também a abertura de outro evento de grande importância e da maior significância para a agropecuária brasileira, a Bahia Farm Show. Pois então, para cumprir esta função, eu passo a vez de falar para o repórter Gustavo Schaub. Acompanhe. E também tem tecnologia e inovação para o pecuarista aqui na Bahia Farm Show, principalmente com uma novidade, que é a questão dos currais com pré-moldado, concreto pré-moldado. Sobre isso a gente vai conversar com o Gustavo Marcolan. Qual é o principal benefício de quem usa o pré-moldado na hora de construir o seu próprio curral? No curral pré-moldado a gente tem ele convencional, a gente tem ele anti-estresse. Hoje se busca muito, o bem-estar animal. O curral anti-estresse ele vem para isso também. Além de resistência, a gente tem todo um projeto do curral em si. Quer dizer, não é simplesmente fazer uma cerca e chegar e juntar um gado aqui e falar que isso é um curral. Não, existe uma tecnologia, existe um projeto, existe um estudo, existe um manejo gentil. O que a gente busca no curral não é só durabilidade, mas também mostrar para o pecuarista que ele tem opções de manejar o seu animal. Quando a gente fala no manejo gentil, a gente também está buscando lucro, porque o pecuarista, o animal está estressando menos dentro do curral, o animal está estressando menos numa campanha de vacinação. Então, isso tudo gera renda para o pecuarista. Os produtos são feitos para durabilidade, resistência e, como vocês podem analisar, ele não tem cantos, Isso tudo é uma questão de bem-estar animal.
não ter canto para ficar sobrando alimento no encanto, né, alimento azedando. Essa é a nossa realidade e isso que a gente quer passar para o nosso produtor. É fato verdadeiro no sertão e na cidade que na vida cada vivente tem a sua habilidade. Tem caboclo que nasceu para criar e engordar gado, tem quem serve muito bem para ser advogado e ainda tem quem tem facilidade para entender as artes do mercado e na lida se formar especialista neste riscado. E este foi o jeito por nós arranjado para anunciar a apresentação da Conversa com o Analista, uma parceria nossa com o pessoal da Scott Consultoria. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. E nós recebemos a seguinte pergunta, estou com ela aqui. Qual a diferença de preço entre o boi China e o gado comum, diminuindo a cada dia, ainda compensa investir na produção desse animal para exportação? Boa pergunta, né, gente? Essa exigência dos chineses em comprar bovinos com até 30 meses de idade, né? Essa exigência é só para o Brasil. Isso fez com que a pecuária brasileira se modernizasse, que a gente corresse atrás de uma precocidade para atender esse mercado e dessa maneira abrir canais de escoamento da produção, tá? Muito bem, a diferença entre o boi China, o boi que vai para o mercado chinês e o boi que vai para o mercado interno, a diferença é muito pequena. Vale a pena? Vale a pena, né? Na verdade, a extensão rural, a zootecnia brasileira sempre pregou a precocidade na terminação de bovinos. Aliás, pregou precocidade na terminação de qualquer produção de origem animal, frango, suíno e bovino, né? Você ganha, porque, por exemplo, se você... legal, a China não está pagando mais, então eu vou abater bovino com 50 meses, 60 meses, não é? Você tem um custo financeiro disso, né? Você tem a inflação correndo solta, você perde oportunidades de negócio porque o boi não está terminado, entra no boi sanfona, não é? Então, eu acho que vale a pena, sim, continuar trabalhando com bovinos precoces, bovinos jovens, tá? Além do que, é muito melhor eu abater um bovino com até 30 meses de idade do que um com 60, porque eu dobro a minha produção por hectare, né? Melhora a minha renda na fazenda, tá? E, na verdade, toda a agricultura brasileira já está num clímax de produção. Soja, milho, sorgo, trigo, café, cana-de-açúcar. Então, não faz sentido eu trabalhar abaixo da capacidade técnica por uma questão de capricho, tá? Com China ou sem China, a tendência é que a boiada brasileira acabe terminando precocemente. Tem gente já abatendo com 24 meses, tem gente abatendo com 26, gente abatendo com 20, tá? Então, se eu não acompanhar essa tendência, certamente o meu empreendimento, a minha fazenda, deixa de ser lucrativa e aí você acaba saindo do mercado. Então, apesar dessa queda da diferença entre boi China e boi mercado interno, vale a pena continuar abatendo bovinos jovens. É isso aí, espero que todos estejam com boa saúde, fazendo bons negócios e até a próxima. Se um amigo ou amiga que nos acompanham pela televisão também estiver enfrentando aí alguma consumição do serviço com mestiço, não é o caso de ter vergonha nem de fazer cerimônia. E o nosso recado é para que disponha da gente, porque a nossa maior satisfação é poder ajudar a campear uma solução. E para mandar para cá a sua dúvida ou questão, é só escrever um e-mail para pauta@tvterraviva.com.br. Repetindo, pauta@tvterraviva.com.br. Passando no baixio do Rio da Confusão, no romper da madrugada, o Rocio chegou a ser motivo de preocupação para o seu João Gentil, que é o patrão da comitiva e dono da boiada. Mas a pionada venceu com determinação a serração neste trecho da estrada e o caso agora é de fazer aqui uma rápida parada para não deixar o gado ficar muito cansado. É um minutinho só e a gente já volta, aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária,
fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Impresso ou tal. Se você quer órgão para a pecuária, pois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, na net ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. A estiagem do outono que está indo já está se combinando com a friagem do inverno que está chegando. E o resultado é que da estrada mesmo o viajante já está reparando bem que a paisagem está mudando e o tempo está trocando o capim verdejante pela macega acinzentada. Aí a situação já começa a ficar complicada para quem ganha a vida na lida de gado, porque o caso requerido é de fazer a suplementação nutricional do mestiço. E se esse serviço não for muito bem feito, o prejuízo é certo e dolorido. Pois então, para adquirir informação qualificada a respeito de qual é o melhor jeito de dar atendimento a esta precisão, ajudou a nossa entrevista do dia o Dr. Kelvin dos Santos Nascimento, consultor técnico da Trau Nutrition, que vai participar do programa falando ao vivo por meios internéticos, diretamente de Cuiabá, a capital de Mato Grosso. Boa noite, Dr. Kelvin. É uma grande satisfação para a nossa comitiva novidadeira ter a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo e faça o favor de ficar à vontade, porque a serventia da casa é a hospitalidade e a simplicidade. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Ô, Kelvin, o que é que está acontecendo com o valor nutricional do pasto nessa hora exata em que a gente está agora, né, com a chegada da estiagem e o fim da safra do capim? Sidney, o que está acontecendo é o que acontece todo ano tem seca, e ela chegou mais uma vez. A gente está aí num período, em algumas regiões, um período de transição, onde o capim ele começa a diminuir a quantidade e a qualidade nutricional. Então a gente precisa ficar atento a isso e tomar decisões e estratégias nutricionais para manter o desempenho do nosso gado. Agora, se a boiada já está engordada, né, a hora então é de vender, né, conforme aí o procedimento normal do pecuarista, né? Mas qual deve ser daqui para frente a preocupação com o gado que vai ficar na propriedade, Kelvin? Então, Sidney, a preocupação principal deve ser em continuar atendendo a exigência nutricional desse animal. Ou seja, continuar dando a suplementação, o pasto, em quantidade e qualidade, para que esse animal continue desempenhando e atendendo os objetivos do nosso sistema produtivo. Então, basicamente, a gente tem que estar atento a isso. Agora, por que não adianta só dar aí um sal branco para a boiada lamber no coxo nessa hora de mudança de estação, hein, Kelvin? Sidney, basicamente, o pasto está perdendo qualidade nutricional. A gente teve o pico de qualidade do pasto aí no período das águas e agora está perdendo essa qualidade. Então, ele está perdendo proteína, ele está perdendo... essa proteína está ficando mais indigestível e a gente precisa corrigir ela. Então, só o sal mineral, que fornece mineral, macro e micro, ele não tem a capacidade de suprir toda a exigência do nosso animal, que anteriormente, no período das águas, tinha aí proteína, porque estava vindo chuva e o capim estava se renovando. Agora o capim não se renova mais e aí ele precisa corrigir essa quantidade, falando basicamente em ingrediente proteico, em proteína, ureia na maioria dos casos, um nitrogênio não proteico, na dieta desses animais para eles continuarem mantendo a ingestão de alimento, que é muito importante. Então, quando a gente avança para o período seco, a ingestão de alimento ela corre o risco de reduzir, principalmente porque esse animal, se ele pasteja, ele tem menos disponibilidade de pasto, ele ingere menos, e essa massa seca, falando bem simplificadamente, ela fica dentro do rumen mais tempo, então ele para de comer, come menos, e a gente precisa corrigir um pouquinho com ureia ali às vezes, com proteína verdadeira, para esse animal continuar se alimentando na mesma quantidade que vinha antes. Agora, como é que o pecuarista faz para saber qual é a suplementação certa para a sua boiada? Sidney, a principal recomendação é buscar um consultor, um parceiro técnico, para buscar essas informações e tomar essa decisão junto. Então, precisa ser avaliado isso em loco, precisamos entender
como que está a situação da fazenda do pecuarista, qual é o objetivo dele, para delinear aí as melhores estratégias, ver o que dá para segurar, o que dá para acelerar, onde que ele precisa vender, o que ele precisa fazer para tomar essa decisão. Ok, eu vejo agora o que é que muda, né, na suplementação, conforme cada tipo de animal, cada categoria de animal que o fazendeiro tem na propriedade. Sidney, basicamente, os animais têm exigências diferentes. Então, uma criança exige diferente do que um adulto. Mesma coisa com um animal. Uma novilha vai ter uma exigência diferente, um animal de recria, um animal em terminação. O que a gente precisa entender é que eles têm exigências diferentes, eles precisam de um trato, uma suplementação, nesses casos, diferenciado, mas essa tomada de decisão ela precisa ser feita baseada no que o produtor quer. Qual que é o objetivo da nossa fazenda? Onde que a gente quer chegar? No final do período seco, que está se iniciando agora. O que eu quero com esse lote de animal, com aquele, com o outro que eu tenho, com as minhas novilhas? Então, basicamente, é entender esse sistema e ajustar de acordo com cada categoria. Agora, nessa fase que a gente está, né, de mudança das águas para seca, né, o fazendeiro precisa fazer algum tipo de adaptação na dieta do gado antes de começar a dar a suplementação? Perfeito, Sidney. Essa é uma ótima pergunta. E sim, toda mudança na suplementação ou no trato que você vai fazer para o animal, ela requer adaptação. O ruminante, ele tem bactéria dentro do rumen. E essas bactérias, elas precisam ser adaptadas a cada novo alimento que você coloca ali. Imagina que a gente está colocando um alimento diferente para o animal e ele precisa de adaptação. E a gente aqui falando em período seco, que a gente fala muito de ureia, ela começa a ser mais utilizada agora. Então, principalmente para a ureia, a gente precisa de uma adaptação. Essa adaptação é uma coisa muito simples, existem várias formas de ser feita, então a gente sempre recomenda que se atrele o produto que você está utilizando com o pasto que você tem e o animal e tomar essa decisão com base nesse histórico que o animal tem. E fazer a adaptação bem feita é muito importante para ter ótimos resultados. Ok, agora, por que é importante, né, que junto com a suplementação, o gado continue comendo capim, mesmo sem a qualidade nutricional que ele tinha antes? Sidney, o capim é a base da nossa alimentação animal. Então, o capim ele precisa ter ali em disponibilidade. E a gente vai corrigir a dieta desse animal para ele continuar ingerindo capim. Então, basicamente, porque o capim é a base, da onde o animal vai extrair a maior parte dos nutrientes que ele precisa. Então, assim, vamos supor uma suplementação com sal ureado. Esse sal ureado representa o quê na dieta do animal? Quando eu falo dieta, eu estou falando tudo que o animal consome em 24 horas. O que ele representa? É muito pouco, às vezes 98% é pasto, 95%. Está aí a importância do pasto. Não adianta a gente pensar que dá uma suplementação de baixo consumo, sal mineral ureado, vai ter um peso e vai segurar o nosso animal. Ele precisa ingerir pasto. Agora, a receita da suplementação que vai ser dada agora, né, para o gado, vai ser a mesma durante todo o período da seca ou precisa fazer aí alguma mudança, alguma adaptação na sua composição conforme o tempo vai passando? Sidney, na maioria dos casos a gente precisa fazer alguns ajustes sim, porque o capim ele não está mais naquele ciclo produtivo que emite novas folhas, cresce, senesce, ele está numa fase que ele está parado ali. Então a massa que a gente tem, ela vai mudando, ela vai secando cada vez mais, a disponibilidade de alimento diminui. E a gente precisa, em muitos casos, corrigir a suplementação desse gado. Então, por exemplo, a gente está no período de transição, é muito comum iniciar com sal ureado. Esse sal ureado, às vezes, vai precisar aumentar a quantidade de ureia em alguns casos. Se for um proteinado, mesma coisa. Então, é muito importante entender a fazenda, onde que essa fazenda está, que tipo de sistema ela tem ali e o que eu quero de objetivo para os meus animais. Então, na maioria dos casos, a gente precisa ajustar, sim, a suplementação ao longo do período seco também. Muito bom. Ok, eu queria agradecer demais a sua participação, suas informações muito precisas, né? E a gente é parceiro. Sempre que tiver alguma novidade, alguma coisa interessante, liga aí para a gente prosear mais um pouco. Obrigado, viu, Kevin? Grande abraço para você. Um abraço para toda a turma aí do Mato Grosso. Até a próxima. Maravilha, Sidney. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Depois desta curva na estrada boiadeira, tem uma invernada servida por uma aguada lindeira e é ali que a gente vai fazer mais uma parada ligeira. E quando a jornada for recomeçada, já na sua parte derradeira, a animação da conversa vai ser garantida com a discussão do assunto da negociação do boi gordo e da variação da sua cotação na praça, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira.
O consumo melhorou aqui no nosso mercado caseiro, o comprador estrangeiro continua em grande animação, mas a questão é que, com o fim da safra do capim, a enchente de gado terminado não está deixando a nossa praça boiadeira desembicado rumo de descida da ribanceira. É já que a gente vai voltar, aguarde. A recomendação do compadre João Mineiro, que é ligeiro na negociação e está enfronhado neste riscado, é para que o peão não saia para o mercado sem estar bem armado de informação sobre o boi gordo e a sua cotação. Pois então a gente chama a atenção dos companheiros e companheiras que estão aí na frente da televisão para a apresentação do noticiário e do comentário a respeito do andamento e do movimento do dia no nosso comércio boiadeiro. E o que tem para ser contado é que nem deu tempo de o povo do mercado pecuário se animar e o carretão já está embicado de novo na descida do Estradão. O caso é que, com o calendário entrando na segunda terça parte do mês, o trabalhador brasileiro acabou de receber o salário e está podendo deixar de comer ovo todo dia para comprar carne outra vez. O resultado é que o açougueiro está comemorando a volta da freguesia e o andamento e o aumento do movimento no seu estabelecimento, mas ainda não está carecendo de fazer o reabastecimento da câmara fria, que está mais para cheia do que para vazia. Ao mesmo tempo, o setor exportador também continua em grande animação, sendo que, conforme o balanço que acaba de ser divulgado pela SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o volume despachado lá para fora, agora em junho, até a primeira semana, já tinha somado 57.900 toneladas. A média diária ficou em 11.500 toneladas, o que representou um crescimento de nada menos que 26,3% em relação ao período correspondente do ano passado. O problema continua sendo o valor pago pelo produto brasileiro lá no estrangeiro, que continuou largado no rumo de morro abaixo e está valendo pouca coisa acima de 4.400 dólares por tonelada. Isso depois de ter levado mais um dolorido tombo, agora de 11,7%, fazendo sempre a mesma comparação, né? De qualquer maneira, por conta do grande aumento na quantidade embarcada, o faturamento dos frigoríficos exportadores ainda teve um substancioso engordamento de 11,5% sobre junho de 2022. Mas, apesar disso tudo, repare a companheira pecuarista que a nossa praça boiadeira continua padecendo debaixo de forte pressão baixista. Isso porque, com a fim da safra do boi de capim, a oferta de boiada terminada está cada vez mais folgada nas principais regiões de comercialização de animais do país. Passando então o traço e fechando o compasso, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões consultadas no Brasil inteiro, sendo que a arroba subiu em 2 destas praças consideradas, mas caiu nas outras 7. Começando então a recitação da relação pela lista raquítica e desmilinguida das arribadas, a gente registra que ela foi ponteada pelo oeste do Maranhão, onde o boi aumentou sozinho, indo para R$ 195 para receber no prazo de 30 dias e ainda para descontar a parte do fundo rural. O caso também foi de alta em Paragominas, no Pará, com o macho sendo levantado para R$ 215. Mas lá mesmo, no mercado paraense, a praça de Redenção andou para o lado contrário e registrou queda para a vaca, que escorregou para R$ 172. No Acre, a fêmea foi rebaixada para a miséria de R$ 165. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, o boi já não vale mais do que R$ 210. Em Três Lagoas, a foiçada acertou a vaca, que foi cortada para R$ 192. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho foi rebaixado para R$ 207. No Rio de Janeiro, o boi desandou para R$ 203. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o macho piorou para R$ 8,40 o quilo vivo ou R$ 252 por arroba. Tem coisa que parece uma barbaridade e quando a gente vai ver é pura verdade. Eu, por exemplo, não sei contar mentira e acredite, o amigo, que aconteceu comigo de estar pescando debaixo de um pé de imbira e pegar 350 traíras, 96 dourados, 103 pintados e 6 dúzias de pacus. Mas o que me deixou chateado foi ter deixado escapar só 2 jaús,
cada um com 2 metros bem calculados. Já faz uma tantada boa de tempo que, tendo o imenso privilégio de poder viajar e correr chão nesta imensidão do sertão brasileiro, conhecendo o nosso povo e aprendendo a admirar a beleza da nossa cultura sertaneja, eu peguei gosto de contar aqui na televisão essas historinhas verdadeiras ou inventadas, né, na forma destas prosinhas rimadas que são recitadas todo dia no arremate da nossa apresentação. E para quem aprecia esse nosso jeito de falar versejado, eu reuni e publiquei tudo nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, esses que estão aparecendo aí na fotografia. Se um amigo ou amiga quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira para ler nas horas de sossego ou para dar de presente para alguém que tem este mesmo gosto, podem me telefonar diretamente no número 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar uma mensagem eletrônica para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com as derradeiras brasas da fogueira se apagando, a gente também vai se retirando para o nosso canto de sertão, deixando a promessa de voltar para mais uma apresentação do Terra Viva DBO na TV, amanhã às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.